O tema que eu vou falar hoje é sobre como anda caminhando as pessoas. Por exemplo, algumas sugestões, né? Nós temos cabelo igual, roupa igual, carros semelhantes, tudo parece estar seguindo um padrão de padronização. Será que um dia nós teremos um único padrão? Ou ainda teria um gosto pessoal para escolher as coisas? Poderíamos manter esse comportamento? Esse comportamento daria prejuízo? A quem interessa um comportamento uniforme de todas as pessoas? Estamos fazendo uso da nossa liberdade de opção ou nós estamos nos prendendo a um certo padrão de relacionamento? São questões que eu tenho feito porque eu vejo a cada dia mais crianças dependendo de uma série de coisas. Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, tem isso, tem aquilo, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Eu não vou citar aqui algumas coisas como profissionais da saúde, etc, etc. Mas é uma coisa que está me preocupando. Parece que nós temos que colocar as pessoas num ritmo, numa organização. Muito bem. Esse indivíduo vai conseguir ser uma pessoa autêntica no seu futuro? Ou simplesmente vai seguir um padrão já pré-determinado a ele? Então, essa é uma questão que tem me preocupado demais, porque as pessoas não podem errar, não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Se eu escolhi fazer umas ciências biológicas, eu não posso estudar exatas. Tá? Isso vai terminar exatamente onde eu tenho visto muitos jovens que acabam desenvolvendo uma questão de não seguir o seu próprio padrão. E quando chegam aqui com problemas da parte mental, evidentemente que eles não se conhecem, não têm autoconhecimento. Mas tem uma autoajuda. Se eu conseguir isso, serei feliz. Se eu conseguir aquilo, serei feliz. Isso é uma verdade? Não. Então, o que está acontecendo com nós em termos de civilização? Onde é que nós erramos em termos de civilização? Tem um professor meu uma vez que disse: a medicina começou a piorar, isso há uns 40 anos atrás, mais ou menos, quando no congresso médico só pode entrar médico. Eu achei que ele estava brincando. Hoje vejo que a falta de um indivíduo que entenda de filosofia, de ciência, a cultura geral, tem feito falta para a nossa formação como pessoa. De repente você só tem o quê? Só tem um conhecimento daquilo que é seu. E se você não tiver mais aquilo? Bom, daí eu não sou ninguém, né? Não sei o que eu sou. Então, a minha preocupação é realmente colocar para rodar todo o autoconhecimento, como funciona o cérebro, como funciona a inteligência, como funciona o emocional. É simplesmente para nós começarmos a prestar atenção se eu gosto do vermelho ou do verde. Simplesmente isso, do amarelo ou do azul, sei lá. Tá? Então, vamos lá. Falando sobre verdade. Qual é a minha verdade? Qual é a sua verdade? Qual é a nossa verdade? A verdade nós podemos dividir em duas coisas principais. Uma verdade que nós podemos chamar de verdade absoluta, a qual nós não conhecemos. Tá? Mas temos alguns indivíduos que deram alguns passos nessa direção, tá? Em que escolheu o caminho do meio. Não seguir os impulsos do cérebro é uma coisa razoavelmente legal. Como que, por exemplo, como já disse em outros vídeos, não seguir o caminho da fuga e não seguir o caminho da agressão, fugindo sendo bom, agredindo sendo mal. Dentro do possível, escolher o caminho do meio, sendo justo. Justo com quem? Com você primeiro, evidente, para depois com o resto. Então a sua autenticidade vai estar muito mais ligado ao seu autoconhecimento, ao seu processo de justiça interior, primeiro com você mesmo, e depois. Depois é fácil, é só passar para os outros. O que é um processo contíguo. Você não precisa fazer força para, se você tiver bom humor, passar bom humor para alguém. É uma coisa contígua. Não é? Sim? Muito bem. E a verdade relativa? A verdade relativa é aquela que tem dentro do meu conhecimento. Que conhecimento? De todas as matérias. De física, de química, de biologia, de matemática. Se bem que tem uma coisa engraçada que um cara falou:
Esquenta a cabeça não com matemática, doutor. Matemática não é uma ciência, é uma linguagem. Se os matemáticos sabem disso, eles vão me fuzilar aqui, mas é uma coisa que eu achei engraçada, que eu me preocupava muito com matemática. Tá. Muito bem, voltando à sua relatividade do processo, a sua ciência, o seu conhecimento é importante para você. Desde que você tenha conteúdo dentro de você para isso. E se você não tiver conhecimento nenhum, você não vai saber tomar nenhuma decisão. Aí, quem que você vai seguir? Eu sei. Mas vamos contar uma historinha primeiro sobre Deus. O primeiro Deus aqui na Terra foi seguir o líder do bando. Era o cara mais próximo da perfeição que eu conhecia. Ele era mais forte, mais vigoroso, sabia onde tinha água, onde tinha grama, etc. E ainda defendia o bando com a sua força e produzia indivíduos fortes para o seu bando. O segundo foi eu perceber que existia coisas mais fortes na natureza, o sol, a lua, o vento, a chuva, o raio, né? E que esses indivíduos eram mais fortes que o líder do bando. Depois, quando eu comecei a me fixar ao solo, na minha tribo, tinha um indivíduo que sabia plantar, tinha um indivíduo que sabia colher, tinha um indivíduo que sabia fazer armas, tinha um indivíduo que sabia fazer utensílios para fazer as coisas, pote, etc. Então, a mitologia grega providenciou vários deuses no Olympus. Como essas aldeias eram fracas em termos de defesa, porque eram propriamente agrícolas, eram facilmente atacadas. E dentro desse ataque que eles sofriam, o que acontecia? Eles ficavam muito vulneráveis. Então eles precisavam de uma proteção que no final foi central, o rei. Então o rei era o indivíduo que ditava a moda. Depois, o rei era muito austero e não servia para civilizações mais modernas. Então colocaram o pai. O Deus Pai já foi. Ninguém mais acredita muito nesse processo de um Deus pessoal, né? Então, ao invés de nós imaginarmos um Deus lei, um Deus que tinha um significado um pouco mais estrutural para a nossa vida, nós estamos escolhendo quem? O cara que é popular da internet. E aí? Quais os requisitos que ele tem para servir como guia para você? Funciona assim ou não? Então, autenticidade de caráter depende da verdade de cada um e de quem você segue como líder. Preste atenção nisso. Vale a pena. Estude, porque dentro de você pode ter um cara muito melhor do que você imagina.